certo? Eu sou a Alice Gobi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, um dos maiores casters do Brasil, atualmente de Rainbow Six, né? Conta um pouco pra gente de como você começou, como que você decidiu que seria caster, como que isso desenrolou. Tudo bem, Alice? Primeiro, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sei quando vocês estão vendo esses vídeos, então já adianta já dar todos os cumprimentos. Para falar como eu comecei a castar, eu era profissional na época, a gente competia por troféus JPG, né? Não tinha uma premiação ou até mesmo um salário como jogador. E aí eu deixei de ser jogador para ser streamer, isso lá para 2014, né? Eu sempre tinha competido como pro player toda a minha vida. E aí depois, nesse meio tempo eu falei, ó, não dá pra fazer o trabalho como streamer e também como jogador, então eu vou continuar como streamer. Aí apareceu um cara na minha vida que a gente continua trabalhando até hoje, que é o Meligene, que é narrador, e ele falou, pô, eu tô precisando de um comentarista de Battlefield. E era o Battlefield que a gente jogava na época, era o jogo que eu mais joguei, eu acho que em toda a minha vida, desde 2005, e eu tô precisando de um comentarista. Você entende do assunto, você faz jornalismo, fez curso de radialista, por que não? Aí a gente começou essa aventura louca em 2014, imagino eu. Nossa, então já faz tempo que você é, né? E qual, assim, foi a maior dificuldade que você viu escolhendo isso como profissão pra você? Além de streamer, né, que você falou que tem, assim, como segundo trabalho também. Eu acho que a maior dificuldade de ser caster, de trabalhar como comentarista, narrador, é, primeiro, a exposição ao público. Então é uma coisa que você tem que gostar. Se você não gosta de aparecer na câmera, isso não é nem você gostar de si mesmo, de se ver no espelho, por aí vai. Você tem que gostar de aparecer. E outra, você está sempre relacionado com as suas opiniões. Você está à frente da câmera, então toda opinião que você dá sobre um jogador, sobre uma jogada, sempre vão aparecer as pessoas X, Y, e elas vão comentar, ah não, ele está errado, ele não sabe nada, ele não entende aquilo. Acho que a maior parte é você começar a levar essas críticas de torcedores como críticas pro seu trabalho. As construtivas, acho que sempre agregam. Então, pô, você não está sendo muito coeso, você está viajando demais de vez em quando, tem que ser mais preciso. Isso entra como crítica construtiva e você acaba ouvindo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Fora isso, também tem, às vezes, as rotinas de campeonato. Tem alguns campeonatos que a gente já narrou, que a gente já comentou, que duraram as diárias, assim, 8 horas. Acho que foi recentemente pro Invitational de Rainbow Six no Canadá. A gente narrou um dia em pé, foram 8 horas de evento em pé, narrando 4 partidas, mais o evento total, com narração de jogo, mais cobertura de painel e tradução de painel com atualizações, no total deu isso. Caramba, foram muitas horas. Foram. Tem que ter talento e muita garra, né, pra conseguir. E como são muitas horas, você já lembra de algum dia, assim, que foi o pior, assim, um mico que você passou, algo que te marcou, assim, você não esquece, que hoje você dá risada, uma história, assim, legal pra contar pra gente? Bom, de histórias engraçadas, tem uma que são sempre por erros, não nossos, mas você imagina que o narrador e o comentarista fazem o quê quando tá na tela do jogo? Ah não, eles ficam concentrados, bonitinho, olhando pra tela do jogo. Não. Quando o comentarista tá falando, o narrador tá bebendo água. Quando o narrador tá falando, o comentarista tá bebendo água e acontece isso. Num evento que a gente fez no Rio de Janeiro em 2016, a gente tinha acabado de começar esse projeto do Rainbow Six, era um ano de projeto, para finalizar o ano foi o último evento. A gente foi num lugar, e aí no local tava eu e o Meligene do lado, e a equipe de produção ali acabou cometendo alguns vacilos na hora de trocar de câmera, então acabou uma rodada, e o certo era ficar na imagem do jogo. O cara voltou pra gente. Na hora eu tava comendo um biscoito Globo, tipo biscoito de polvilho, e eu... Tranquilo, pessoal, valeu, falou. Num outro momento aconteceu do Meligene tava bebendo água, aí eu só fiquei assim nele. Tipo, se liga, tá no ar, já tá aparecendo. São coisas que acontecem, já aconteceu do Meligene, ele narra em pé, então voltar pro Meligene, não avisarem ele e ele tá sentando no momento, o cap hoje em dia. Eu tento ser mais preciso, assim, eu ouço que vai voltar, eu já fico sempre concentrado na câmera, olhando pra câmera e esperando o pior das situações. E o que você, como pro player, mesmo não sendo hoje, o que você acha que um pro player procura hoje num teclado, num mouse, num fone? O que você acha que você tem que ter ali pra jogar profissionalmente, ter uma melhor qualidade no que você tá fazendo?
Eu acho que, vamos lá, falar em partes. Como periféricos, a gente pode ter 3 periféricos principais. Fone, teclado, mouse. São os básicos. O mouse, ele precisa ter um bom sensor. Você não pode ter um mouse que você vai mexer ele e no meio do caminho entre o A e o B, ele vai falhar exatamente ali e vai parar a sua virada dentro do jogo, a movimentação do seu personagem. Já o teclado mecânico é o que a gente acaba recomendando. É um diferencial, eu vou ganhar alguma trocação? Eu acho que dentre as 3 opções seria a menor, assim, a última talvez que alguém deva investir quando está montando um setup para querer competir ou um setup para jogar, não mais fácil, mas para jogar como se fosse um pro player. Então o teclado você pode ter um teclado mecânico, mas um de membrana ainda pode salvar no início. A variação entre eles, a diferença entre eles é só o tempo de resposta. O mecânico ele vai te ajudar em alguns momentos, por exemplo o strafe, que a gente fala do A e do D quando você está jogando FPS, você pode fazer ele um pouquinho mais rápido do que no membrana. E por último o fone, mas o fone para mim eu acho que é o primordial, é o primeiro acima de todos. Se você tem um fone com uma boa qualidade de som, você consegue ouvir melhor dentro do jogo. 90% dos FPS você precisa ter som, você precisa escutar. Às vezes o jogador, e eu vou falar pelo Rainbow Six que eu jogo, ele apenas mexe o próprio eixo dele, ele mexe o mouse e o boneco, o personagem já faz barulho. Isso é o suficiente para você identificar em qual sala ele está ou em qual ambiente. Se você tiver um fone que não tem um palco sonoro bom, que tem grave muito alto, ou seja, as explosões são muito fortes, a explosão é legal, é muito forte. Isso pode prejudicar na hora que você queria ouvir algum passo, porque polui o som. Então você tem que ter um som limpo. A gente fala normalmente imagem limpa, mas você tem que ter um som limpo nessa hora. E você como caster de Rainbow Six ligado nessa área, né? Nós tivemos agora no final de semana o primeiro circuito feminino presencial, né? Como que tá o cenário do Rainbow Six? Como que você viu isso? Foi você que inclusive narrou? Como que foi? O cenário de Rainbow Six, a gente já tem um cenário em crescimento desde 2016. 2015 para 2016 foi o lançamento e desde então a gente sempre teve evento presencial, o que normalmente é um pouco difícil para os jogos. Você precisa muito do apoio da publisher para fazer isso. Então a Ubisoft foi lá, investiu e o nosso cenário, o que também é mais diferente ainda e é mais raro, serviu como um case, uma pasta para se mostrar o potencial do jogo para fora do Brasil. Por quê? Aqui a gente já realizava o circuito presencial, não feminino, mas mistos, todo mundo podia jogar, e lá fora isso não acontecia ainda. Então a gente conseguiu exportar esse caso lá para fora e mostrar, olha, o jogo tem esse potencial, não é à toa que hoje em dia o Brasil é um dos principais países, se eu não me engano acho que é o 3º país com maior número de jogadores, ou é o primeiro, o segundo tá no alto, e em relação a pensar das transmissões, as transmissões em português são a segunda maior, só perde para inglês porque inglês é mundial, então você acaba ficando para trás. E agora a gente teve nesse fim de semana, para mostrar mais ainda o crescimento, além de campeonatos mundiais com premiações altas, premiações de $500 mil para cima, e toda vez, a cada semestre a gente tem um campeonato, uma final mundial, a gente teve agora pela primeira vez o circuito feminino. Foi um circuito online com 10 equipes, primeiramente uma fase qualificatória online, uma equipe jogando ali contra a outra, e cada equipe tinha 5 garotas, então a gente tinha mais de 50 garotas jogando, que era um número que eu me surpreendi, porque eu conheci algumas ali. Se eu contar no dedo das que eu conheci, que eu já tinha jogado junto, teriam no máximo talvez 10 que eu conhecia. 50 garotas é um número muito alto, assim. E por que elas entraram nesse circuito? Porque elas viram a oportunidade. Até então, todo mundo fala assim, criar um circuito feminino paralelo ao masculino misto, que não é masculino, mas é misto. Segregação pra mim é você não fazer nada. Enquanto a mulher tá lá jogando com o nick masculino, você não faz nada. Enquanto a mulher não consegue entrar no time porque todas as vezes que chamam ela pra jogar é só por mera questão de interesse e não na questão profissional, na questão da habilidade, eu acho que é isso, você não se movimentar. A ideia do campeonato é dar uma abertura, criar um espaço para as garotas entrarem dentro do jogo e começarem a competir. É muito fácil falar por mim, que sou homem, e desde meus 10 anos eu acho que eu sou competitivo. Eu sou, sabe, criado para competir e a sociedade meio que faz isso com você. Então, o que eu penso do cenário feminino é como se fosse um chute inicial.
As garotas entram, começam a ter uma noção de qual é a realidade de um jogador, quantas horas precisam treinar, o que precisam fazer, e depois disso elas podem se destacar em um campeonato. Sendo que num campeonato misto elas não teriam espaço, porque algumas equipes não chamariam. Então aqui elas têm chance de se destacar, igual eu vi algumas garotas se destacando, como a Sherna, como também a Pomerense, a Beats, a Miss, a Tai. Dentre todas as 20 garotas que estavam lá agora, foram 4 equipes, e a Fonte acabou saindo a campeã. Eu acho que você pode, daqui, sei lá, alguns meses, quem sabe num próximo ano, agregar já elas e falar assim, ó, elas têm pleno potencial. As jogadas que a gente viu foram jogadas de equipes profissionais. As execuções às vezes falhavam, mas é claro que vai acontecer. Elas jogaram pela primeira vez num palco com público. É assim, você sentar numa bancada, saber que atrás tem 100 pessoas vendo, mais uma transmissão. Todas elas falaram, meu sonho sempre foi ter um jogo narrado pelo Meli, que é o nosso caster, e pelo Retalho, comentado pelo Retalho. E agora elas puderam realizar esse sonho, ainda teve premiação. Então acho que é um começo. Você tem que dar um start e mostrar que elas são muito bem-vindas, que elas são guerreiras e elas são campeãs. As 10 equipes que participaram são campeãs. As 50 mais garotas são campeãs e são bem-vindas também. Poxa, é muito legal ver que finalmente mulheres estão recebendo espaço para mostrar também que podem tanto quanto os homens. Muito bacana, tomara que venham mais oportunidades como essas, né? Com certeza vão aparecer ainda mais meninas. Antes de você ir embora, tem um presente aqui com a OX pra você, espero que você goste. Brinde a gente sempre gosta, não tem como não gostar, com certeza, né? Por aqui. Esse mouse tem review aqui no canal. Ele é muito bom, eu tenho. E... Faz o merchan. Tem que fazer. Esse mouse é muito... É que assim, eu sou apaixonada nesse mouse. Tudo que brilha, tudo que é coloridinho, eu já tô... Ai, meu Deus. Então eu sou suspeita pra falar, mas ele é realmente muito bom. Ó, vem um caderninho também, porque como que essa você precisa ter as anotações. Roteirizar, tem que roteirizar. Roteirizar vídeo. E essa camisa aqui, ó. Opa, camisa boa. Da OX Gaming. Agora você faz parte do time da OX. Agora a gente faz parte, tá aqui, ó. Já vamos vestir depois. Otávio, muito obrigada. Adorei conversar com você. Foi muito legal ter você aqui. Esse bate-papo foi muito gostoso. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante. E eu vou ficando por aqui. Passo a palavra ao meu querido. Eu que agradeço todo mundo. Obrigado pelo convite ao X Game. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Como eu disse, bom dia, boa tarde ou boa noite, agora que a gente está encerrando. Eu acho que você pode seguir as minhas redes sociais nos caminhos, na descrição do link. Na descrição, meus, dele, da UX, todo mundo. Tá tudo aqui na descrição. E vamos junto. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo e até a próxima.